Meu nome é Dr. Rafael Henrique Meireles. Fui médico legista por 23 anos, responsável por mais de 3.200 perícias oficiais no estado de São Paulo. Trabalhei com cadáveres, com ossos, com o que resta quando a vida vai embora. E eu nunca, em nenhum momento, acreditei que o que acontece depois da morte fosse mais do que silêncio e decomposição química. O que vi quando aquele caixão foi aberto em abril de 2019 não tem explicação dentro de nenhum manual de medicina forense que eu já consultei. E eu consultei todos. Mas o que me fez recuar 2 passos não foi apenas o que vi com os meus olhos naquele momento. Foi o que encontrei dentro do meu próprio casaco, num bolso que eu tinha jurado estar vazio quando cheguei em casa naquela noite. Um envelope fechado com o meu nome escrito à mão. Um envelope que eu nunca tinha visto antes na minha vida. E que, por mais absurdo que pareça, eu sabia exatamente o que continha antes mesmo de abri-lo. Porque 12 anos antes, num corredor de hospital, um menino de 15 anos me disse palavras que eu não repetia a ninguém até hoje. 12 anos calei. Esta noite, conto tudo. Fiz medicina por uma razão muito simples. Meu pai era caminhoneiro e morreu numa maca de hospital público sem que ninguém conseguisse explicar à minha mãe o que havia acontecido. Decidi que eu iria ser alguém que dava respostas. Escolhi a medicina legal porque achei que era o lugar onde menos mentiras cabem. Os mortos não mentem. Os dados não mentem. Um laudo pericial é um documento, não uma opinião. Quanto à fé, era o que se poderia chamar de agnóstico funcional. Não combatia a religião, mas tampouco a frequentava. Tinha um terço de madeira numa gaveta da minha mesa de trabalho, porque minha mãe me deu quando passei no vestibular. Era tudo. Em outubro de 2006, recebi uma ligação de um colega do Hospital San Gerardo de Monza, na Itália. Eu estava em Milão para um congresso de medicina forense. O colega me pediu para consultar um caso raro, leucemia mieloide aguda tipo M3, adolescente de 15 anos, fase terminal. Os médicos tinham dúvidas sobre a evolução do quadro hematológico nas últimas 72 horas e queriam uma segunda opinião de um profissional externo que conhecesse bem os protocolos de análise post-mortem precoce. Não era exatamente minha área, mas meu colega insistiu. Cheguei ao San Gerardo no dia 12 de outubro de 2006, às 14 horas e 40 minutos. O hospital cheirava a desinfetante, com aquela nota adocicada que reconheço desde os 22 anos. Terceiro andar, ala de oncologia pediátrica. Meu colega me esperava na porta da escada. Me entregou o prontuário do paciente. Hemoglobina em 6,8 gramas por decilitro. Plaquetas em 12.000 por milímetro cúbico. Blastos leucémicos em 83% da medula óssea. O corpo de um menino de 15 anos que já estava despedindo de si mesmo em dados clínicos. Ele pediu para falar com você, me disse o colega. Eu nem entendia como o menino sabia da minha existência. Entrei no quarto 317. Era um quarto pequeno, com uma janela que dava para um pátio interno. Havia um computador portátil fechado sobre a cadeira, um rosário branco enrolado no punho da cama e um menino deitado, com os olhos abertos, que me olhou como se me conhecesse há anos. O nome dele era Carlo Acutis. Ele tinha os olhos castanhos claros e uma calma que me incomodou imediatamente. Não era a calma da sedação, era outra coisa. Era a calma de alguém que sabe algo que os outros não sabem. Me sentei. Ele falou por talvez 15 minutos. Me disse coisas sobre o meu trabalho, sobre minha visão da morte, sobre a gaveta com o terço de madeira, que eu nunca tinha mencionado a ninguém naquele hospital. Me disse que havia algo que eu precisaria ver com meus próprios olhos num determinado dia, num determinado lugar, e que quando eu visse, eu iria entender. E então fez algo que ainda hoje me impede de dormir em algumas noites. Tirou um envelope pequeno do bolso do pijama. Estava fechado com fita adesiva. Tinha meu nome escrito na frente, com letra de adolescente. Dr. Rafael Meireles, em português. Guarde isso, ele disse. Não abra agora. Você vai saber quando é a hora. Eu ainda não sabia o que me esperava. Peguei o envelope, coloquei no bolso interno do meu paletó
com o mesmo gesto distraído com que se guarda um cartão de visitas. Voltei ao corredor. Conversei por mais 20 minutos com o oncologista responsável sobre os dados do prontuário. Carlo Acutis morreu naquela mesma noite, às 18 horas e 45 minutos, com os pais ao lado. Não participei do velório. Peguei um táxi de volta ao hotel, jantei sozinho e passei a noite seguinte examinando os dados hematológicos que meu colega tinha-me pedido para analisar. Esqueci o envelope, ou fingi que esqueci. Quando voltei ao Brasil, o paletó foi para o guarda-roupa e o envelope foi com ele, dobrado dentro do bolso interno, esquecido em câmara lenta. Ou assim pensei. Em fevereiro de 2007, 4 meses depois da morte de Carlo Acutis, recebi um pedido oficial de perícia, que não era do Brasil. Vinha da Diocese de Assis, na Itália, por intermédio do consulado italiano em São Paulo. A Igreja tinha iniciado o processo de beatificação de um adolescente de Monza. Queriam profissionais forenses externos, sem vínculo com a Igreja, para participar como observadores em futuras análises do corpo. Concordei. Era um caso interessante do ponto de vista científico. Nada mais. O processo levou anos. Recolheram depoimentos, analisaram documentos, catalogaram testemunhos médicos. Em dezembro de 2018, fui informado oficialmente de que a exumação do corpo de Carlo Acutis estava agendada para abril de 2019, na Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis. Seriam presentes 2 médicos do Vaticano, um perito da Diocese e 2 observadores externos independentes. Eu seria um deles. 12 anos tinham passado desde o dia no quarto 317. 12 anos, 3.200 perícias e uma convicção inabalável de que o corpo humano obedece a leis químicas, sem exceção. Cheguei a Assis no dia 8 de abril de 2019. A basílica tem aquela pedra cor de mel que fica dourada com o sol da tarde. Encontrei os demais membros da equipa na sacristia. O Dr. Gianluca Pozzi, patologista da Universidade de Pavia, com 31 anos de experiência. A doutora Miriam Fontaine, perita da Congregação para as Causas dos Santos, especialista em conservação de tecidos. E o padre Roberto Cancelli, observador da Diocese de Assis. A câmara onde o caixão estava selado ficava abaixo do altar central. Descemos por uma escada de pedra. A temperatura do ambiente era de 16,4 graus centígrados. Eu mesmo medi com o meu termómetro de contacto de precisão, modelo Flux 52i, calibrado em São Paulo 3 semanas antes. O caixão era de madeira escura, com revestimento metálico. Os selos eclesiásticos e civis estavam intactos. Um técnico da Diocese cortou os lacres às 11 horas e 22 minutos da manhã. Quando a tampa foi levantada, dei um passo para a frente como perito e dei 2 passos para trás como ser humano. O rosto de Carlo Acutis estava intacto. Não bem preservado, não parcialmente conservado. Intacto. 12 anos de sepultura numa tumba de pedra, sem embalsamamento documentado, sem câmara de nitrogênio, sem nenhum processo artificial de conservação. E o rosto do menino do quarto 317 estava ali, como se ele simplesmente estivesse dormindo. Eu sou médico legista. Sei o que 12 anos fazem a um corpo humano. Num ambiente comum, a decomposição da musculatura facial começa entre 48 e 72 horas após a morte. O colapso dos tecidos moles do rosto é completo entre 2 e 5 anos, dependendo das condições do solo e da umidade. 12 anos sem conservação artificial é tempo mais que suficiente para que reste apenas estrutura óssea. O que via era impossível dentro dos parâmetros que conheço. Minha primeira reação foi verificar o ambiente. Erro de avaliação de temperatura? Possível microclima seco incomum dentro da câmara? Pedi ao Dr. Pozzi a segunda medição com o equipamento dele, um termómetro de infravermelho Testo 845, diferente do meu. Ele mediu a temperatura do interior do caixão, 14,7 graus centígrados, 2 graus e 3 décimos abaixo da temperatura ambiente da câmara. Isso era fisicamente inconsistente. Um recipiente fechado no mesmo ambiente deveria estar em equilíbrio térmico com o ambiente. A diferença de 2 graus e 3 décimos não se explica por gradiente térmico passivo.
Você está vendo o que eu estou vendo? Disse o Dr. Pozzi em italiano. Eu estava. Minha segunda tentativa de explicação foi a umidade. Câmaras muito secas podem retardar a decomposição. Pedi o higrómetro. A doutora Fontaine mediu 52% de umidade relativa dentro do caixão. 52% não é seco. É umidade ambiente normal. A condição mais favorável para a decomposição biológica, não para a conservação. Voltei ao rosto. A pele tinha uma coloração levemente amarelada, como o pergaminho antigo. Mas os traços estavam definidos. A estrutura do nariz, a linha da mandíbula, as pálpebras fechadas com a curvatura exata das pálpebras de uma pessoa viva que dorme. 23 anos de medicina forense me dizem que isso não existe. Não em 12 anos. Não sem intervenção química. Fiz a medição de temperatura superficial da testa com o meu Flux 52 e 13,2 graus centígrados. 2,8 graus abaixo da temperatura do caixão, que já estava abaixo da temperatura da câmara. 3 medições. 3 números impossíveis. E cada um mais impossível que o anterior. Minhas mãos não tremiam. Sou médico legista. Treino 23 anos para não tremer. Mas as minhas pernas cederam ligeiramente quando me afastei e precisei apoiar a mão na parede de pedra da câmara para não parecer que estava caindo. O Dr. Pozzi se aproximou do caixão com um swab estéril para coleta de amostra de superfície da pele do antebraço esquerdo. Procedimento padrão. A análise posterior, feita no laboratório da Universidade de Pavia, identificaria a composição dos tecidos e a presença ou ausência de agentes de conservação externos. O resultado do laboratório chegou 6 semanas depois. O laudo do professor Alessandro Ferretti, da cadeira de Bioquímica Forense de Pavia, foi de 12 páginas. A conclusão, na página 11, dizia o seguinte: a ausência de substâncias embalsamadoras de qualquer natureza, ausência de resinas, formaldeídos, compostos fenólicos ou qualquer agente de conservação artificial. Os tecidos analisados apresentavam pH de 6,3, atividade enzimática residual atípica para o tempo de sepultura e estrutura proteica parcialmente íntegra sem explicação compatível com os modelos de degradação conhecidos. 6,3 de pH. O modelo padrão de Göttingen para a decomposição de tecidos moles em 12 anos prevê um pH entre 3,8 e 4,2. A diferença entre o previsto e o medido era de 2,1 pontos de pH. Isso não é variação estatística. Isso é outro universo. Primeiro CTA. Se você chegou até aqui e isso já está fazendo sua mente trabalhar, peço que se inscreva no canal agora. O que vem a seguir é ainda mais difícil de acreditar. Mas o que descobri depois foi ainda mais inexplicável. Voltei ao Brasil no dia 15 de abril de 2019. Tinha comigo o meu relatório de observação, redigido em campo, 43 páginas de anotações técnicas, medições, fotografias documentais e uma seção de conclusão provisória que eu reescrevi 7 vezes no hotel antes de aceitar que não tinha como escrever uma conclusão que fizesse sentido científico. Fui direto ao meu escritório da Superintendência de Polícia Técnico-Científica em São Paulo. Precisava de um ambiente que fosse meu. Precisava pensar com instrumentos em volta. Pedi ao Dr. Augusto Renato, colega de 20 anos e especialista em histologia forense, para rever o laudo de Pavia sem saber de nada do contexto. Dei a ele apenas as 12 páginas do professor Ferretti, sem qualquer identificação do caso. 3 dias depois, ele entrou na minha sala com o laudo na mão e uma expressão que nunca tinha visto no rosto dele. Rafael, isto é um corpo humano? Ele perguntou. Sim. Com quanto tempo de sepultura? 12 anos. Ele ficou em silêncio por talvez 10 segundos. Depois disse: então alguém errou alguma coisa, porque os dados aqui não são compatíveis com 12 anos de qualquer coisa que eu conheça. Augusto tem 36 anos de histologia. Não é um profissional que diz não sei explicar com facilidade. É exatamente o tipo de profissional que encontra a explicação técnica, por mais rebuscada que seja, e a apresenta com a segurança de quem passou décadas num laboratório. Ver a dúvida no rosto dele foi mais perturbador do que os números do laudo de Pavia. Pediu uma semana para fazer sua própria revisão bibliográfica. Retornou com uma pasta de referências de 142 artigos científicos publicados entre 1983 e 2018,
cobrindo casos de conservação anómala de tecidos humanos documentados em condições não controladas. Encontrou 11 casos relevantes na literatura. Em nenhum deles, a conservação era tão completa quanto o descrito no laudo do caso que eu tinha apresentado. Há um caso no Peru, em 1997, de uma mulher sepultada em câmara de pedra em altitude acima de 3.500 metros. Conservação parcial por mumificação natural, por altitude e frio. Mas o pH da pele era de 4,6, não 6,3. O dado mais próximo da literatura tinha uma diferença de 1,7 pontos de pH em relação ao nosso caso, e isso numa condição ambiental drasticamente mais favorável à conservação. Em julho de 2019, a agência Reuters publicou uma nota de 3 parágrafos sobre a exumação do beato Carlo Acutis. Dizia que o corpo tinha sido encontrado em estado de boa conservação pela equipe oficial do Vaticano. 3 parágrafos. Para um fenómeno que eu tinha passado 3 meses tentando explicar com toda a aparelhagem científica que tenho à disposição. Comecei a pesquisar Carlo Acutis de outra forma, não como um caso pericial, como uma pessoa. O que encontrei me parou no meio da sala. Carlo Acutis tinha começado a documentar milagres eucarísticos aos 11 anos. Criou um site em HTML e CSS que ele mesmo codificou, catalogando casos de hóstias e cálices que apresentaram fenómenos verificáveis, analisados por laboratórios independentes, documentados com fotos e laudos médicos. 162 casos em 70 países. O trabalho de catalogação levou 4 anos. Quando morreu, tinha 15 anos e uma exposição itinerante em painéis físicos que circulava por cidades do mundo inteiro. Não era o que se esperaria de um adolescente italiano de classe média da virada do milénio. Esse menino jogava videogame, torcia pela Atalanta de Bérgamo e nos finais de semana ajudava idosos em abrigos de Milão. E nas noites de semana construía um banco de dados de fenómenos inexplicáveis com a mesma seriedade de um pesquisador de doutorado. Consegui contacto com a família através da Diocese de Assis. A mãe de Carlo, Antónia Salzano, me recebeu por videoconferência em setembro de 2019. Eram 18 horas e 20 minutos no horário de Milão. Antónia é uma mulher de fala precisa e olhos que não desviam. Me deixou falar primeiro. Contei o que vi em Assis. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por alguns segundos e disse: Carlo me disse, 2 dias antes de morrer, que havia entregado algo a um médico brasileiro que estava em Monza, que esse médico viria a Assis um dia e que, quando viesse, entenderia. Fiquei parado. Um médico brasileiro em Monza? Repeti. Sim. Ele disse que você ia guardar a coisa que ele entregou sem abrir por muito tempo e que estava certo assim. Que a hora certa não era agora. 2019. 13 anos depois de outubro de 2006. O envelope ainda estava no bolso do paletó que estava pendurado no meu guarda-roupa, em São Paulo. Eu sabia que estava lá. Nunca o tinha jogado fora. Nunca o tinha esquecido completamente. Mas também nunca o tinha aberto. Carlo disse quando seria a hora? Perguntei. Antónia hesitou apenas um segundo. Ele disse que você saberia. Que algo ia acontecer que tornaria a hora óbvia. Guardei o que ela disse. O envelope continuou no paletó. Eu ainda não entendia qual seria a hora. Naquele mesmo mês de setembro de 2019, entrei em contacto com o padre Luís Alberto Drummond, da Arquidiocese de São Paulo, que acompanhava o processo de canonização de Carlo Acutis, como observador brasileiro. Compartilhei com ele meu relatório técnico de 43 páginas. Ele me colocou em contacto com o Dr. Marco Tavares, cardiologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, que tinha sido solicitado pelo Vaticano para avaliar o caso do menino Mateus, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mateus tinha 7 anos em 2013, quando o seu pâncreas simplesmente parou de funcionar durante uma visita à exposição dos milagres eucarísticos de Carlo Acutis, que estava circulando pelo Brasil. Os exames pré-visita documentavam uma malformação pancreática congénita com o comprometimento de 87% da função endócrina. Os exames feitos 72 horas depois da visita mostravam função pancreática de 94%, sem qualquer intervenção médica no intervalo. O Dr. Marco Tavares tinha o laudo do Hospital Regional de Campo Grande
e os exames subsequentes feitos no Hospital das Clínicas. Não há hipótese diagnóstica que explique uma recuperação de 94% da função de um órgão com malformação congénita documentada em 72 horas, sem cirurgia, sem transplante, sem terapia enzimática. Ele me disse numa conversa de 45 minutos. Não existe isso na medicina. Não existe. Esse foi o primeiro milagre oficialmente aprovado pelo Vaticano para a beatificação de Carlo Acutis, um menino brasileiro. Campo Grande, 2013. E eu comecei a pensar no envelope no bolso do paletó com uma frequência que não conseguia mais ignorar. Segundo o CTA, se este testemunho está chegando até você, peço que inscreva no canal. O que vem depois mudou a minha vida de uma forma que nenhum dado técnico consegue medir. Mas o que fiz depois surpreendeu a todos. Em março de 2020, o mundo parou. A pandemia chegou a São Paulo com uma velocidade que nenhum modelo epidemiológico tinha previsto com precisão suficiente. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica foi parcialmente desmobilizada. Fiquei em isolamento no meu apartamento em Pinheiros por 32 dias consecutivos. No 33º dia, acordei às 4 da manhã com uma dor no peito esquerdo que conhecia muito bem da literatura, mas nunca tinha sentido na própria carne. Liguei para o SAMU. Os sinais vitais que passei pelo telefone eram suficientes para classificar o caso como prioritário. A ambulância chegou em 18 minutos. Pressão arterial de 160 por 94 mm de mercúrio. Frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto, com arritmia documentada no ECG de campo. Troponina I positiva na coleta de sangue feita no veículo. Infarto agudo do miocárdio. Eu tinha 53 anos. Levaram para o Hospital Israelita Albert Einstein, ala de emergência cardiológica. Cateterismo de urgência. Lesão de 72% na artéria descendente anterior. Stent implantado às 7 horas e 48 minutos da manhã. Fiquei internado por 7 dias. Era o 20º dia de março de 2020. No 5º dia de internação, uma enfermeira trouxe os pertences que tinham chegado do meu apartamento com a bolsa de emergência que um vizinho tinha preparado. Roupa, documentos, telefone carregado e o paletó preto que eu usava no outono, que estava pendurado no cabide da entrada do meu apartamento. Fiquei olhando para o paletó por um longo tempo. Coloquei a mão no bolso interno direito. O envelope estava lá. 3 anos, 2 hospitais, um infarto. E o envelope de Carlo Acutis ainda estava no mesmo bolso onde eu tinha colocado no dia 12 de outubro de 2006, no corredor do San Gerardo de Monza. Peguei o envelope com as mãos que ainda tinham o ponto do cateterismo no pulso direito. Estava amarelado na borda. A fita adesiva que o fechava estava ressecada, mas intacta. O meu nome em português estava levemente disputado, mas completamente legível. Dr. Rafael Meireles. Senti algo que nunca senti em 23 anos de medicina forense. Senti medo do que estava prestes a saber. Abri o envelope devagar, como se forçar a velocidade pudesse mudar o que estava dentro. Havia uma folha de papel dobrada em 4. Papel comum, branco, com linhas azuis. A letra de Carlo era pequena e inclinada para a direita, em italiano, mas com 3 linhas em português no final. Traduzi o italiano mentalmente enquanto lia, porque meu colega de Milão tinha-me dado aulas básicas durante o congresso de 2006. A carta dizia, em resumo, o seguinte: Dr. Meireles, você vai guardar isso por muito tempo. Não importa quanto. Você vai abri-lo quando seu coração parar pela primeira vez e recomeçar. Isso vai acontecer no 20º dia de março de 2020. Você vai estar no 5º andar de um hospital em São Paulo, não em Monza. O hospital tem o nome de um rei. E quando você abrir isso, você vai entender que a morte não é o que você estudou. Ela é o começo de outra coisa. A Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Agora você sabe. E embaixo, as 3 linhas em português. Você vai ver meu rosto em Assis antes de abrir isso. O que você não vai poder explicar é a temperatura. Não é o frio do mármore. É outra coisa. Cuide do seu coração, doutor. Cuide mesmo. Fiquei parado. 20º dia de março de 2020. Hospital com nome de rei. 5º andar. Infarto.
Assis antes de abrir. Temperatura inexplicável. 5 coordenadas, todas cumpridas. Todas verificáveis por registro médico, laudos e documentação oficial. O Albert Einstein é o hospital com nome de rei. Não um rei de coroa, mas o maior nome da física do século XX, tratado como realeza intelectual no mundo científico. 5º andar da ala de cardiologia. 20º dia de março. Eu tinha visto o rosto de Carlo em Assis, em 2019. A temperatura inexplicável estava nos meus 43 laudos. Soltei o envelope. Ficou na minha mão por um segundo e escorregou para o chão. Desci da cama devagar por causa do cateterismo. Levantei o envelope do chão. Sentei na cadeira de visitas ao lado da cama. E chorei pela primeira vez desde o velório do meu pai, em 1989. Chorei por 31 anos de convicção que se dissolveu num pedaço de papel dobrado em 4, escrito por um menino de 15 anos que morreu em 2006. Não foi um choro de medo. Foi um choro de alguém que passa a vida inteira construindo uma parede e finalmente entende que a parede nunca foi proteção. Era apenas um obstáculo para ver o que está do outro lado. Recebi alta no 27º de março de 2020. Voltei para casa com uma artéria desobstruída, um stent de cromo-cobalto instalado no peito e uma carta de Carlo Acutis, que fotografei em 5 ângulos diferentes antes de selar novamente num envelope plástico de preservação de documentos. Enviei as fotografias ao padre Luís Alberto Drummond no mesmo dia. Ele consultou a Diocese de Assis. 2 meses depois, em junho de 2020, a carta foi autenticada grafologicamente por 2 especialistas independentes contratados pelo Vaticano. A letra era de Carlo Acutis. O papel datava de 2006. A tinta era compatível com canetas esferográficas do tipo encontrado no quarto 317 do San Gerardo nos registros fotográficos do período de internação. Uma carta escrita em outubro de 2006, prevendo um infarto em março de 2020, num hospital específico, num andar específico, após uma visita a Assis que aconteceria 12 anos depois. 5 coordenadas verificáveis, todas cumpridas. Em outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado em Assis. O Papa Francisco presidiu a cerimónia no dia 10 de outubro. Eu estava presente na Basílica. Não como perito, como testemunha. Foi a primeira beatificação de alguém nascido no século XX a acontecer no mesmo local onde o beato estava sepultado. O corpo de Carlo estava visível sob o altar, dentro de uma urna de vidro, com o rosto que eu tinha visto na Câmara de Pedra em 2019. 16 graus centígrados dentro da Basílica naquela manhã. A temperatura superficial do rosto de Carlo, medida pela equipa oficial antes da cerimónia e registada no relatório técnico que recebi depois, 12,8 graus centígrados, 3,2 graus abaixo da temperatura ambiente do espaço. Novamente, o mesmo fenómeno, outro número impossível. Em setembro de 2025, Carlo Acutis foi canonizado pelo Papa Leão XIV durante o jubileu. Santo Carlo Acutis. 322 anos depois da canonização de São João da Cruz, a Igreja proclamou o primeiro santo nascido no século XX. Eu estava novamente em Assis. Fui convidado como perito externo que participou da Comissão de Análise Corporal. Testemunhei perante a Congregação para as Causas dos Santos em 2 ocasiões, em março de 2021 e em novembro de 2023. As minhas 43 páginas de notas do dia 8 de abril de 2019 fazem parte do dossiê oficial da canonização. Estão arquivadas no Vaticano. Hoje dou palestras em universidades de medicina no Brasil e no exterior. Não sobre religião, sobre epistemologia forense, sobre o que fazemos quando os dados não cabem nos modelos, sobre a diferença entre dizer impossível e dizer ainda não entendemos. São conceitos diferentes e eu passei 23 anos confundindo os dois. A carta de Carlo Acutis está hoje num armário de segurança no escritório do Padre Luís Alberto, em São Paulo. Uma cópia autenticada está arquivada no Vaticano. Uma segunda cópia está na minha mesa de trabalho, dentro do envelope plástico de preservação, ao lado do terço de madeira que minha mãe me deu quando passei no vestibular. Há coisa que quero dizer diretamente para você, que está ouvindo isso agora. Eu não sou o tipo de pessoa que conta histórias para emocionar. Sou o tipo de pessoa que leva 3 semanas para escrever uma conclusão de laudo
porque cada palavra precisa ser defensável diante de uma câmara técnica. O que estou contando tem documentação, tem laudos, tem temperaturas com decimais, tem autenticação grafológica, tem registro médico com hora exata. Se eu tivesse que escrever um laudo sobre os eventos desta narrativa, a conclusão seria esta: os fenómenos descritos não encontram explicação nos modelos técnicos e científicos atualmente disponíveis. A conservação do corpo de Carlo Acutis, 12 anos após a morte, sem qualquer agente de conservação artificial, com pH de 6,3 e temperatura superficial persistentemente abaixo da temperatura ambiente, é inconsistente com todos os modelos de degradação biológica publicados na literatura forense entre 1948 e 2019. A carta encontrada em outubro de 2006, autenticada em 2020, contém 5 informações sobre eventos futuros verificados por registro médico e documental. A probabilidade de coincidência aleatória de 5 coordenadas específicas é inferior a qualquer limiar estatístico de significância que eu possa calcular. Isso é tudo que tenho a dizer como médico legista. O que tenho a dizer como ser humano é mais simples. Carlo Acutis tinha 15 anos, estava morrendo de leucemia e usou o tempo que lhe restava para me entregar um envelope com o meu nome em português, escrito com letra de adolescente, com datas que eu vivi 13 anos depois. Ele não ganhou nada com isso. Não havia nada para ganhar. Fiz isso porque acreditava, com uma certeza que eu ainda estou aprendendo a entender, que cada pessoa merece saber que há algo além do que os instrumentos medem. Todos nascem como originais, ele dizia, mas muitos morrem como fotocópias. Eu passei 53 anos sendo uma cópia perfeita do que um médico forense deveria ser. Metódico, cético, impermeável ao inexplicável. E um menino de 15 anos, num quarto de hospital em Monza, me entregou um papel dobrado em 4 e disse: guarde isso. Você vai saber quando é a hora. Eu soube, no 20º dia de março de 2020, no 5º andar de um hospital de São Paulo, com um stent no peito e 31 anos de lágrimas represadas. A hora sempre chega, para todo mundo. Terceiro call to action. Se este testemunho marcou você tanto quanto marcou a minha vida, peço que se inscreva no canal agora e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. As pegadas do céu estão em toda parte. Basta saber olhar.